Estamos aqui de novo, meu povo. Então, olha só. Dando sequência às nossas aulas de cinética química, né? Aula 2. A partir do momento em que a gente consegue determinar quem é reagente e quem é produto, eu sei o comportamento dessas substâncias, né? Se a quantidade delas vai diminuir ou se a quantidade delas vai aumentar. Lembrando que reagente diminui, produto aumenta. Consumido reagente, produto produzido. Agora, se um determinado exercício ele vai perguntar para você em algum momento, ele vai dizer assim, qual é a velocidade de consumo ou a velocidade de produção de alguma substância. E aí a gente vai relacionar isso. Bom, velocidade é alguma variação, alguma coisa que aconteceu com relação ao tempo. Muito bem. Então, de um modo geral, a gente consegue trabalhar essa variação com relação ao tempo. Sem crise. Quanto de A variou em determinado momento? Em um determinado intervalo de tempo ou em determinado tempo? Quanto de B variou? Então, essa variação sobre tempo. Quanto de C variou em determinado momento? Quanto de D? Então, numa situação de uma reação, eu consigo ter uma velocidade associada a cada uma das substâncias. Ou para o consumo ou para a produção. Ok? Estando aqui com um exercíciozinho para a gente, ó. Tem uma tabelinha, variação, ou melhor dizendo, uma quantidade em um determinado momento. Então, no tempo 0 segundos, a concentração de ar é de 5 mol por litro. 2 segundos depois, ou seja, no tempo 2, desceu para 3 mols por litro. No tempo 4, desceu para 2 mols por litro. Aí eu consigo associar a variação de A com intervalo de tempo. Aí ele pergunta, qual a velocidade de consumo de A, consumo, porque ele é produto, entre 0 e 4? Então eu preciso entender algumas coisas aqui. Primeiro momento. O que acontece com o meu A? Então, qual será a variação desse meu A? Ele começa em 5 e termina em 2 no tempo entre 0 e 4. Então, eu vou observar isso aqui. Ó. Cadê o marcadorzinho? Aqui, ó. 5 e 0. Então, no momento inicial, ele está em 0. No momento final, ele está em 2. Então, ele termina... Vai para lá. Ele termina em 2 mols por litro. E ele começa em quanto? Para a gente encontrar justamente essa variação. Começou em 5. Então, eu tenho uma variação de 5 mols por litro e 2 mols por litro. Isso dá um total de menos 3 mols por litro que sofreram variação. Ou melhor, a variação de A foi de menos 3 mols por litro. Menos 3 mols por litro, gente, significa que ele caiu 3 mols por litro em um determinado momento. Foi consumido. Opa, refaz o trem aí que eu apaguei sem querer. Refaz. Aí. Menos 3 mols por litro significa que ele foi consumido 3 mols por litro. O sinal de menos só indica isso. Se você quiser excluir esse sinal de menos, não tem problema. Variou de 2 a 5, variou 3. Ok? Menos é só para indicar que é consumo. Beleza, em quanto tempo isso aconteceu? Bom, o tempo, ele começou em 0 e foi até 4. Então, eu posso pensar assim, se eu quero calcular, eu vou começar a pensar no tempo final menos o tempo inicial. Qual é o total de variação do intervalo, ou qual é o intervalo de tempo? 4 segundos. Por que é importante a gente dar uma olhadinha na unidade? Porque a partir da unidade eu vou saber qual é a unidade final. Na hora de eu calcular isso aqui, então, qual é a velocidade de consumo de A? Eu vou pensar justamente nisso. A variação da substância A foi de menos 3. Em quanto tempo? Em 4 segundos. Eu vou escrever isso. Velocidade, vamos colocar maiúsculo aqui, foi igual a menos 3 mol por litro. Vou arrastar aqui que agora eu ainda estou apanhando desse programinha. Em 4 segundos. Beleza. Não é isso que eu queria. Eu queria arrastar lá para deixar bonitinho, né? Vamos apanhar um pouquinho menos desse programinha ainda. Então, vai lá, ó. Menos 3 mols dividido por 4. V igual a... Ah, se enroscou dividir 3 por 4, é? 0,75, né? Não, ninguém se enrosca nisso não. Passar no vestibular, isso é o básico. Sinal negativo de menos 0,75.
caiu, foi consumido. Belezinha? E, professor, se eu tivesse respondido V igual a 0,75 mol por litro por segundo, daria certo? Aqui em cima faltou por segundo, né? Arrastar esse aqui para cá, para ficar bonitinho. Eu ainda aprendo a mexer com esse programa. Bem, então qual é a resposta correta? Menos 0,75 mol por litro por segundo ou 0,75 mol por litro por segundo? Olha a pergunta. Qual a velocidade de consumo? Se é de consumo, já significa que é negativo. Então, o teu cálculo indicou menos 0,75, mas a tua resposta tem que ser de 0,75. Pois o consumo já está sendo informado aqui em cima. O sinal de menos já está sendo informado aqui em cima. Beleza? A velocidade de consumo é de 0,75. Qual é a velocidade de A? Menos 0,75. Abraço, gente, e até a próxima aula que a gente vai falar de velocidade média.